Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de oficina de matemática, terceiro ano do ensino médio. Aí o pessoal tá olhando lá, oxe, mudou o professor? Não, mudou não, gente. É só uma pequena substituição que a gente está fazendo para o nosso colega de trabalho, o professor Rafael Marques. Mas o conteúdo do professor, o material do professor, a gente vai dar uma olhada, uma espiada aqui, vai dar uma pontuada no que é necessário para trabalhar com a matemática financeira, especificamente com o cálculo percentual, resolvendo situações, problemas que envolvem porcentagens e suas aplicações. Estou vendo aqui, grande Gabriel, bom dia! Olha o professor chegando, né? Seja bem-vindo, Gabriel. Pessoal que está nos acompanhando pela escola, pela IPTV. Estou com os dois chats ao vivo, tá bom? Vocês querendo participar, sintam-se à vontade. Eu fico muito feliz quando temos a participação de vocês. A aula fica mais dinâmica, parece que passa num piscar de olhos. Meus queridos, vocês lembram como que eu faço para calcular a porcentagem de um número? Vou mudar a pergunta. De quantas formas você faz o cálculo da porcentagem de um número? Conteúdo esse presente na nossa vida escolar, diga-se de passagem, em todas as séries letivas, desde quando a gente começa a ter uma noção de fração. Vocês lembram a definição inicial da porcentagem? Quando nós estávamos acompanhando isso como conteúdo letivo nas séries anteriores, professor, porcentagem, eu sempre dizia para a gente, porcentagem é fração, porcentagem é parte, é pedaço. É tanto que a representação de um número na forma percentual, professor, pode ser representado por uma fração de denominador 100. Vamos ver o que foi que o tio Rafael trouxe para a gente revisar com vocês? Vem cá comigo, ó. Tá aí na telinha de vocês, conteúdo da nossa oficina de hoje, porcentagem. A gente vai recordar a definição e os processos que nós temos para o cálculo percentual. Cabe a cada um de vocês visualizar quais destes processos são interessantes para cada tipo de situação, problema. Você pode estar se perguntando, professor, mas tem um jeito que é mais fácil do que o outro? Eu digo depende. Depende de quê? Depende da situação, problema. Por quê? Eu posso estar fazendo o cálculo da porcentagem de um número em diversos tipos de situações, principalmente em situações, problemas que envolvem um aumento, um desconto, um lucro ou até mesmo um prejuízo. E esse cálculo ele pode se dar pelo processo tradicional, que é aquele que define a porcentagem, que é o processo fracionário, onde nós escrevemos a nossa porcentagem na forma de fração e multiplicamos pelo número, ou eu posso usar aquele processo tradicional, que todo mundo que foi realizar uma prova diz que é o universal. Eu estou falando da famosa regra de 3. Agora, durante as oficinas, quem já acompanhou uma oficina de matemática financeira nossa, nós apresentamos um processozinho prático que também dá para calcular, se não todas, 90%, não é brincando, não é exagero não, 99% dos cálculos percentuais dá para você fazer de cabeça. Tá no ponto, let's go, né, Gabriel? Vamos então. Professor, olha o roteiro da aula, porcentagem, recordar a definição e exercitar. Salvação dos alunos, é dar os pulos, né? Dar os pulos. Estou vendo Landry Salles chegando. Bom dia, Landry Salles. Chat ao vivo. Meu bom dia a todos que estão se conectando agora com a gente. Olha o conteúdo que a gente vai estar revisando com vocês aqui. Estão preparados? Vocês sabem calcular? Para quem já vem acompanhando, a minha pergunta é sempre essa. De quantas formas eu realizo o cálculo da porcentagem de um número? Olha aí, por definição, a gente já deu até o spoiler, agora há pouco cedinho, né? Na primeira apresentação, a gente colocou para vocês que a porcentagem, professor, por definição, ela é a mesma coisa que uma fração, ou a mesma coisa que uma razão, numerador, denominador, antecedente e consequente. Onde este P, professor, ele representa o total de partes em um todo de 100, professor. Então, peraí. Toda porcentagem é fração? Sim, gente. Se eu entender a porcentagem como fração, eu consigo realizar, desenvolver e principalmente acertar qualquer situação, problema que envolva a mesma. Essas razões, com denominadores 100, são chamadas de razões centesimais. Por quê?
se eu for representar uma porcentagem na forma de fração, eu tenho que entender que o denominador desta fração é sempre 100. Então, qualquer porcentagem, professor, eu posso escrever na forma de uma fração de denominador 100? Pode não, deve na realidade, porque é um dos processos para o cálculo da mesma. Então, professor, como é que eu penso essa porcentagem? Se porventura eu colocar para você, deixa eu colocar algumas porcentagens aqui. 5%, 28%. Professor, como é que eu escrevo 5% na forma de fração, na forma de razão? É a mesma coisa. O que muda da nomenclatura fração para a nomenclatura razão é que a razão, eu entendo ao que se refere aquele numerador, aquele denominador, aquele cara de cima, aquele cara de baixo. Não é fácil, né, Gabriel? Olha, mais gente chegando, Eliseu Martins. Bom dia, Eliseu Martins, seja bem-vindo. Chat ao vivo, vamos participar. Prof, então, toda porcentagem é uma fração? Toda porcentagem é uma fração. Se eu tenho aqui 5%, eu vou colocar 5 sobre 100. Se eu tenho aqui 28%, eu vou colocar 28 sobre 100. Então, acredito que não haja dúvidas quanto à representação de uma porcentagem na forma fracionária. E por que, professor, que eu preciso saber representar uma porcentagem na forma fracionária? Porque é um dos processos, diga-se de passagem, mais interessantes e práticos para o cálculo da porcentagem de um número. Tipo, como calcular X% de um valor Y? Aqui eu estou me utilizando de letras, os alunos acabam colocando para mim que quando fica com letra fica mais difícil. Mas aqui, gente, eu entender que cada letrinha dessa é um número. Então, se você imaginar aquele X como sendo um 10%, um 20%, e aquele Y um valor, de preferência grana, pensa grana que parece que ninguém erra. Por quê, professor? Vou perder dinheiro? Vou nada. Então, quando a gente pensa que cada uma dessas letrinhas, cada uma dessas variáveis é um número, o processo operacional que você realizaria com as letras é o mesmo processo que você realizaria com os números. Não é não, Adriana? Bom dia, Adriana, seja bem-vinda. Um abração, pessoal lá da unidade escolar, professor Luiz Ubiraci de Carvalho. Um abração, pessoal de Isaías Coelho, seja bem-vinda. Grande Gabriel, se eu for calcular a porcentagem, deixa eu habilitar aqui a canetinha, está aqui a porcentagem de um número, professor, eu primeiro tenho que escrever essa porcentagem na forma de fração. Toda vez que eu quero calcular a porcentagem de um número, eu pego a minha porcentagem e escrevo na forma de fração. E eu já sei, professor, que ela é uma fração de denominador 100, obrigatoriamente. Então, se eu tenho 5%, que eu acabei de colocar para vocês, é 5 sobre 100. Se eu tenho 28%, é 28 sobre 100. Se eu tenho X%, professor, é X, que é o valor da minha porcentagem, sobre 100. Agora, vamos lá. Escrevi a porcentagem na forma de fração. O que eu vou fazer com esta fração? É só você multiplicar pelo número ao qual você quer calcular a porcentagem. Mais fácil, impossível. Então, para calcular a porcentagem de X% de Y, eu escrevo, professor, essa porcentagem na forma de fração, está aqui ela, professor. O senhor quer calcular X% de Y. Já esquecendo de um comentário também. Quando a gente pede para a gente calcular uma fração ou uma porcentagem de, essa palavrinha aqui, ó, de, professor, representa para mim multiplicação. Então, não é obrigado ser um cálculo da matemática financeira. Se ele pedir alguma coisa de outra, é para você lembrar que esse de representa multiplicação. É tanto que fica claro aqui quando nós iremos operacionalizar, ó, a porcentagem na forma de fração, x sobre 100, vezes, professor, o valor que nós estamos analisando. Entendeu?
Olha o exemplo que o Rafael trouxe para colocar para a gente aqui. Ele quer que você calcule 5% de 60. Parece que eu estava adivinhando lá, quando a gente colocou o primeiro exemplo para vocês. 5% de 60, por este processo, óbvio que dá até para você calcular de cabeça 5%, porque a gente tem a regrinha dos pulinhos, que eu vou já recordar com vocês. Mas a ideia inicial é a gente recordar cada um dos processos. Prof, se o senhor vai calcular 5% de um número, o senhor primeiro escreve esse número na forma de fração, que é só escrever uma fração de denominador 100, não é verdade? Então vai ficar, professor, 5 sobre 100 de, né, professor, vezes o 60, professor. E agora? O que é interessante com esse processo? Eu posso estar realizando o cancelamento, já que eu tenho aí nada mais, nada menos do que uma multiplicação entre duas frações. Como é que se dá o cancelamento numa multiplicação de frações? Antes que você coloque para mim, professor, multiplicação de frações a gente recorda desde o comecinho da vida escolar que dentro dos números naturais, ou melhor, todo número natural, ele é uma fração, todo número inteiro é uma fração, que caso eu não visualize o denominador, é uma fração de denominador valendo 1. Então aqui, professor, é como se fosse 60 sobre 1, ou seja, uma multiplicação de frações. Prof, é obrigado simplificar? Não gosto muito, gente. É essencial que você crie o hábito da simplificação. Para quê, professor? Minimizar o teu trabalho, tu vai gastar menos tempo e a possibilidade de acerto é maior. Prof, a propriedade do cancelamento diz que numa multiplicação de duas ou mais frações, eu posso tentar simplificar qualquer numerador com qualquer denominador. Ou seja, aquele 5, eu posso tentar simplificar ele com qualquer um dos números que estejam embaixo. Aquele 60, eu posso tentar simplificar com qualquer um dos números que estejam embaixo, nos denominadores. Professor, outra coisa, esse aí não é aquele hashtag lá que o senhor explicava para a gente nas aulas, não. Não é o hashtag. Aqui é uma multiplicação de frações, lá era a proporção. O hashtag é para a gente simplificar uma proporção, uma regra de 3. Aqui é apenas operação de multiplicação entre frações. Então, aqui é qualquer numerador com qualquer denominador. E se porventura tiver 0, melhor ainda, professor. Por quê? Porque dá para a gente simplificar. Tipo, professor, na nossa situação, eu posso cortar esse 0 com esse 0. Ou seja, professor, iria ficar 5 sobre 10 vezes 6. Se eu quiser, eu também posso tentar simplificar aquele 5 com 10. Mas os valores já estão pequenos, você já se sente confiante para realizar a multiplicação? Vai ficar 5 vezes 6 dá 30 sobre 10. Também aprendi, professor, que toda fração corresponde a um número racional. Se toda fração corresponde a um número racional, também aprendi que todo número racional corresponde a uma divisão. Então, 30 sobre 10, 30 décimos, é a mesma coisa que 30 dividido por 10. Ou eu simplesmente posso cortar e o resultado dá simplesmente esse 3. Professor, eu sou obrigado a simplificar? Não, gente, você não é obrigado a simplificar. Mas, caso você não queira simplificar, a tua conta sempre vai ficar maior. Não necessariamente mais difícil, mas com valores maiores, que há a possibilidade de complicar um pouquinho a tua conta pelo tamanho dos valores. Mas se eu não quiser simplificar, como é que eu faço a conta? Multiplica o 5 com o 60 e o resultado divide com 100. 5 vezes 60 dá 300, vai ficar 300 sobre 100, até que esta não ficou tão difícil. Por quê? Porque dá de nós cancelarmos os dois zeros do 300 com os dois zeros do 100, vai ficar 3 sobre 1, que é a mesma coisa que 3 dividido por 1, dá exatamente 3. Professor, outro exemplo. Eu quero calcular 12% de 300. De novo. Escrevemos a porcentagem na forma de fração e multiplicamos
com o número. Professor, o de lá quer dizer que eu vou multiplicar. Então, primeiro, como é que eu escrevo 12% na forma de fração? Professor, não tem erro, é só botar a porcentagem sobre 100. Foi rápido, Gabriel? Está fazendo pelo processo fracionário ou está se utilizando de outro processo? Que a gente apresentou vários, né, durante as aulas. Essas porcentagens, quando a gente analisa números que terminam em zero, o processo fracionário é bem bacana, porque dá para aplicar o cancelamento. Agora aqui, professor, eu escrevo 12%, é 12 sobre 100, de vezes o 300. Esse aqui, cara, tá perfeito o cancelamento. Porque dado a gente cancelar, professor, os zeros do 300 com os zeros do 100. Se eu não quiser fazer o cancelamento, vai dar mais conta. Novamente, não que o processo de você não simplificar torne a resolução da questão mais difícil, mas os valores eles vão ficar maiores, sim, porque eu teria que fazer 12 vezes 300 e o resultado, professor, dividido por 100. 12 vezes 300 dá 3.600. 3.600 dividido por 100, cortava. Ó, você foi rápido, hein, Gabriel? Você foi rápido aí. Olha só quanto que deu, Gabriel. Deu 36, Gabriel. Por isso que eu falei, tá fazendo rápido aí, homem. Ó. Ah, professor, eu podia cortar depois, né? Podia cortar depois esses zeros aqui. Só que qual que é a orientação, gente? Se você vai realizar a multiplicação de uma fração com um número, tenta fazer a simplificação antes. Você montou lá 12 sobre 100, você já tentava logo o cancelamento aqui, professor. Esse zero vai embora com esse zero vai embora com esse zero. O que sobrou aí para tu multiplicar? Olha como ficou mais rápido. Professor, sobrou só o 12 e o 3. 12 vezes 3. Professor, 36. Acabou. Acabou. Foi rápido? Ou, professor, não quero. Teve aluno que já disse para mim, professor, não gosto, não quero, professor, não quero, não gosto, eu me atrapalho. Não tem problema. Faz 12 vezes 300, vai dar o 3.600 e o resultado você vai dividir por 100. Nessa situação também não ficou tão difícil, porque quando nós multiplicamos o 12 com o 300, professor, deu 3.600, onde os zeros eu posso estar cortando aqui também, ó. Aí ficou 36 por 1, que dá 36. Mas nem sempre o ato de você não simplificar vai gerar uma fração simples como essas, onde nós conseguimos simplificar posteriormente. Beleza? Prof, eu acho que recordei o processo com vocês. Então, já dá para a gente trabalhar situações, problemas que envolvem o cálculo percentual. Coloquei a primeira situação, problema aí, só que eu queria de vocês que vocês também, quando possível, sempre na realidade, quando possível, vocês recordassem aquele dispositivo prático que foi apresentado em aulas anteriores, em séries anteriores, para quem já vem acompanhando as nossas aulas. Que processo prático é esse, professor? A regrinha dos pulinhos. Não vou nem ler a questão lá. Na situação, eu queria que vocês recordassem que para o cálculo de qualquer porcentagem, dá de você tentar fazer de cabeça. Se você não conseguir fazer de cabeça, aí sim, você corre para o processo fracionário, que é esse que eu acabei de apresentar para vocês. Professor, e se eu não conseguir, eu gosto de regra de 3, eu posso fazer por regra de 3? Pode sim, tranquilo. Você pode fazer por regra de 3, mas, caso você opte por regra de 3, saiba que o processo da regra de 3 é sempre mais demorado do que todos os anteriores que eu acabei de apresentar. Para quem nunca assistiu essa aula, deve estar curioso. O professor quer dizer que, dado eu fazer o cálculo de qualquer porcentagem de cabeça, dado a gente tentar. E para isso eu não preciso saber muita conta, eu não preciso ser expert em operações matemáticas. Eu quero que você aprenda duas coisinhas. Calcular 10%, calcular 1%. Deixa eu ver se o Rafael colocou. Ah, já está respondido. Calcular 10%, calcular 1%. Como é que vai funcionar isso? Eu quero que você aprenda, ou recorde logo, lógico, que 10% para você calcular, você dá um pulo. Cara, é bacana até para lembrar. Para calcular 1%, professor, você dá 2
pulos. Como assim, professor? Que história é essa de pulo? Nunca tinha visto isso, não. Gente, pulo, esse ato de tu pular, eu estou fazendo referência a tu deslocar a tua vírgula, ou tu pular com a vírgula literalmente. Tu vai pular com a tua vírgula para a esquerda. Então, deixa eu ler a questão que você vai entender. Determine a área a ser desmatada em uma região de 200 quilômetros quadrados de floresta amazônica, considerando que os órgãos de defesa do meio ambiente permitiram derrubar somente 5% dessa região. Olha só, professor, eu quero que você entenda que se eu consigo calcular o 10%, qualquer outra porcentagem é consequência dessas duas aí, ó. Como assim, professor? Qual foi a primeira definição que nós demos de porcentagem para vocês? Foi de que a porcentagem nada mais é do que uma fração, uma parte ou um pedaço de algo maior. Então, pensa comigo. Se eu sei calcular 10%, eu sei 20%, eu sei 30%, eu sei 40%. Por quê? Quando o cara pergunta, calcula 20% para você, o que é para você pensar? Professor, 20% são duas partes ou dois pedaços de 10%. Então, se você sabe quanto que vale 10%, você sabe quanto que vale 20%, 30%, 40%, 50% eu já sei de cabeça que é a metade do todo. Isso é algo que a gente já aprendeu, tá? Até pela lógica. Professor, mas lá ele está pedindo 5%. Vamos para a proporcionalidade. Olha para 10%, olha para 5%. O que você acha que é 5% em relação ao 10%? Professor, 5% é a metade de 10%. Então, se eu também consigo chegar no 10%, eu consigo chegar no 5%, já que este será a metade do 10%. Espera aí, professor. Então, se o senhor pedir para me calcular 10%, deixa eu anotar aqui, 10% de 200 quilômetros quadrados, eu posso sim me utilizar do processo fracionário. Como é que funciona o processo fracionário? Eu escrevo a minha porcentagem, aliás, vou já calcular é a porcentagem que ele pediu. Já eu volto para o 5, tá bom? Para a regra prática. %, que é o que ele quer aqui, ó. Fazer o processo fracionário. Escreve a porcentagem na forma de fração, que é 5/100 de 200. Eu posso tentar a simplificação aqui e vai sobrar para a gente multiplicar o 5 e o 2. 5 vezes 2 dá exatamente, professor, 10 quilômetros quadrados, que foi o que foi permitido, professor, pelos órgãos de defesa do meio ambiente para ser desmatado. Prof, agora eu estou curioso da história lá do pulo. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Gente, acha para mim 10%. Como é que você vai fazer isso? O valor que nós temos aqui, professor, ó, é 200. O valor que nós temos é 200. Eu entendi que todo número, professor, ele possui vírgula. Então, a vírgula desse cara está aqui, ó. Pronto, está no finalzinho. Se eu não enxergar, a vírgula está sempre no finalzinho. Você vai dar um pulo, professor, um pulo com a vírgula para a esquerda. Ó, a vírgula está no final. Se eu der um pulo, ela vai parar aqui, ó, entre os dois zeros. Que número deu aqui, professor? 20. Então, se eu der um pulo com a vírgula para a esquerda, o número que eu vou encontrar é 20. Eu acabei de encontrar que 10% de 200 é igual a 20 quilômetros quadrados. Se você conseguiu achar 10%, agora é lógica, raciocina. 5% tem que ser a metade do 10%. Quanto que é a metade de 20 quilômetros quadrados, professor? Se 10% deu 20, 5% tem que valer 10 quilômetros quadrados. Não foi rápido? Não foi fácil? Professor, super, mega, hiper fácil. Então, eu sei que eu posso estar me utilizando do processo fracionário e agora, antes do processo fracionário, é interessante que você tente fazer de cabeça.
sei que os 5% de um valor pode ser escrito na forma de fração, então era só escrever 5 sobre 100 vezes o 200. Professor, eu posso simplificar, cortar os dois zeros, criar o hábito. Tome isso como se fosse obrigado. Vou até agora, durante as aulas, eu vou até dizer assim, olha, é obrigado. Não é obrigado não, mas vamos colocar desse jeito, que aí o aluno vai botar na cabeça logo, o professor tem que simplificar, simplificar, simplificar. Está aqui, professor. Vai dar 10 quilômetros quadrados. Ou, como eu falei agora há pouco para vocês, regrinha prática, 10%, professor, um pulo, 1%, 2 pulos. Professor, diga uma coisa, quando é que eu vou usar 1%? Quando você tiver porcentagens mais quebradas. Tipo, se eu pergunto para você 12%, meio por cento, eu vou precisar saber calcular 1%. A diferença do 10% por 1% na regra prática é que para calcular 1%, você vai ter que deslocar a tua vírgula 2 casas decimais para a esquerda. Então, se eu te perguntasse quanto que é 1% de 200 quilômetros quadrados? 1%, professor, se o senhor der 2 pulinhos, está aqui o 200. A vírgula está aqui. 1, 2. 1% ia dar 2, professor. Eu também, a partir desse 1%, eu conseguiria chegar no 5, caso eu quisesse. Se 1% vale 2, professor, 5% são 5 partes de 1%. 5 vezes 2 daria o mesmo 10 quilômetros quadrados. Agora que eu recordei e apresentei os processos disponíveis para o cálculo da porcentagem de um número, diga-se de passagem que ainda existem outros, mas esses dois são os mais interessantes, são os mais adequados para resolver situações e problemas, inclusive nos ajudar também dentro dos dois sistemas de capitalização, que é o juro simples e o juro composto. Vamos tentar aqui a segunda atividade da nossa oficina. Determine. Aliás, estava lendo pela TV o retorno. Agora, um comerciante vende um determinado produto de limpeza por R$ 75,00, valor do produto. No entanto, se o pagamento foi feito em dinheiro, no monte, à vista, será dado um desconto de 15% sobre o preço. É desconto. Outra coisa que deve ser comentada, a questão da nomenclatura. Sempre que se faz um cálculo percentual, seria para um aumento ou para um desconto. Então, desconto quer dizer que o valor inicial ele vai diminuir, não é isso? Então, aqui o cara diz que vai pagar à vista e vai ter um desconto de 15% sobre o preço de venda que está definido lá. Determine o valor do produto no caso do pagamento ser à vista. Professor, temos 2 caminhos. Primeiro, calcular o desconto, que a grande maioria dos alunos pensa primeiro no desconto, para depois, professor, achar o valor que a mercadoria fica. Ou eu já posso calcular o valor direto, professor, da mercadoria, o valor final da minha mercadoria já com o desconto. Professor, calculando por partes. Vamos calcular o desconto. Na questão, foi ofertado um desconto de 15%, que na forma de fração eu já sei que é 15 sobre 100. Então, caso eu queira descobrir o valor desse desconto, eu vou escrever aquele 15% na forma de fração, está aqui, 15 sobre 100, e irei multiplicar pelos R$ 75,00, né? Tipo assim, professor, vai ser isso mesmo. 15% de R$ 75,00, eu vou escrever 15 sobre 100 vezes 75. Agora, olha esse exemplo, como vai dar um pouquinho mais de trabalho do que os outros. Eu vou ter que fazer a conta 15 vezes 75 para multiplicar, 15 vezes 75 para dividir posteriormente com 100. Então, o meu desconto foi de R$ 11,25. Aí você também tem que ter calma. Sabe por quê? Olha para a letra A. Professor, a resposta é a letra A? Não. Muita calma nessa hora, Gabriel. Olha a pergunta. Prof. de Deus, eu não li direito. Errei a questão por desatenção. Qual foi a pergunta realizada?
A pergunta foi: determine o valor do produto com desconto. Eita, professor, acontece as questões de vir desse jeito? Aqui foi na maldade, não é verdade? O cara encontrou 11,25 aqui, aí vai lá, ó, letra A. Nananina, não, professor, não pode não. Na pergunta, ele quer saber o valor da mercadoria, não é a letra A, professor. Esse R$ 11,25 é apenas o nosso desconto. O que eu vou fazer? Vou pegar o valor da mercadoria e subtrair do 11,25, professor. Ou seja, o preço da mercadoria já com o desconto é de R$ 63,75. A alternativa correta, letra D. Muita calma nesta hora. Professor, aqui o senhor achou primeiro o desconto, né? O senhor foi lá e achou primeiro o desconto para depois subtrair. Como é que nós poderíamos fazer isso, professor? Direto. Chegar nos R$ 63,75 sem a necessidade de ter que achar o desconto. Pensa comigo. Não sei se já te falaram, senão eu vou te falar agora. Tudo quanto é de mercadoria, o valor inicial, o valor principal da tua mercadoria, ele representa o todo. Esse todo, dentro da matemática financeira, ele sempre corresponde a 100%. Ou seja, o valor da mercadoria lá, professor, era R$ 75. Não é o valor original da mercadoria? É, professor, estou pensando de outra forma com vocês. Então, esse 75, ele corresponde a 100%. Se você vai dar um desconto ou vai dar um aumento em uma mercadoria, este aumento ou esse desconto, ele incide sempre em cima do 100%. Ou seja, ou o meu 100% aumenta ou o meu 100% diminui. Então, o que acontece? O cara disse para a gente que vai nos ofertar um desconto de 15%. Desconto, professor, quer dizer que vai diminuir. Vai diminuir quem? Vai diminuir o 100%. Se eu tenho um desconto de 15% e minha mercadoria originalmente é 100%, quer dizer que após o desconto, ela vai passar a valer 85% do que era antes. Então, se eu quisesse chegar no valor final da minha mercadoria já com o desconto, bastava que nós calculássemos 85% de 75%. Vê se você pegou a ideia. Toda vez que a pessoa quer saber, eu já quero o valor da mercadoria, ou já com o aumento, ou já com o desconto, eu não preciso achar o aumento ou achar o desconto para depois subtrair ou adicionar. Eu posso ir direto ao ponto. Professor, então quer dizer que se eu calculasse 85% de 75%, já vai dar, pode testar aí, pelo mesmo processo, já vai dar R$ 63,75. Lembrando que tanto o processo fracionário como a representação desta fração na sua forma decimal pode estar sendo utilizado. Quando eu escrevi 75 está para 100%, já veio na tua cabeça também a utilização da regra de 3. Não é verdade? Eu podia botar 75 está para 100%, qual é o valor? X está para 15%. Aí você estaria encontrando o desconto. Ou colocaria logo debaixo do 100% o 85% e debaixo do 75% colocaria o X e fazia lá o famoso cruz credo. Ia dar o mesmo resultado. Fechou? Entenderam? Vamos para a próxima. Professor, olha a outra aí. Um prêmio de R$ 1.500 será repartido entre os 3 primeiros colocados de uma maratona. Ao primeiro colocado, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ao primeiro colocado caberá 50% dessa quantia. Opa, passei sem querer. Opa, eu quero é aqui. Ao segundo colocado, cadê? Tá aqui. Ao segundo colocado, 30%. E ao terceiro colocado, o restante. Coloquei por cor para facilitar aí a tua assimilação. Prof, ele quer saber a quantia que o terceiro colocado vai receber. Vamos lá, professor. Qual que é o prêmio total? Está aqui, professor. O prêmio total é de R$ 1.500.
R$ 500. É todo o dinheiro que está sendo analisado? É, professor. Eu já sei que esse R$ 1.500, ele representa para mim o 100%. Para que nós não tenhamos a necessidade de achar quanto que o primeiro colocado ganhou, achar quanto que o segundo colocado ganhou, para posteriormente ver o que sobra para o terceiro, eu posso ir direto ao ponto. Eu posso pensar, professor, se eu juntar a parte do primeiro colocado com a parte do segundo colocado, eu tenho 50% com 30%, que dá 80%, professor. Então, se eu juntar as partes do primeiro e do segundo colocado, vai dar 80% dessa premiação, desse valor. Se eu sei, professor, que o valor total é 100%, e o que cabe ao primeiro e segundo colocado juntos representam 80%, percentualmente falando, qual que seria o que o terceiro colocado vai receber, professor? A porcentagem que o terceiro colocado. Professor, esse restante, ele representa para mim 20% da premiação, porque 50% do primeiro com 30% do segundo já dá 80%. Para o 100%, professor, o restante tem que ser 20%. Como é que eu acho 20% de cabeça, professor? Eu acho 10% desse valor, professor. Eu acabei de explicar para vocês que 10% é só dar um pulinho. Qual que é o valor, professor? Deixa eu anotar aqui. É 1.500. Cadê a vírgula? Está aqui, professor. O que é que eu faço com essa vírgula? Eu vou dar um pulinho com essa vírgula para a esquerda. Onde foi que ela ficou? Que número deu, professor? 150. Então, 10%, professor, de 1.500 é 150. Professor, mas eu preciso saber quanto que é 20%. Se eu sei que 10% é 150, quanto que vocês acham que é 20%? Professor, 20%, lógica. É 2 pedaços de 150. Ou seja, 20%, professor, corresponde a exatamente R$300, professor. Alternativa correta, letra E de escola. Letra E de escola. Isso se eu quiser me utilizar do dispositivo prático. Professor, não quero me utilizar do dispositivo prático, não. Eu posso fazer pelo processo fracionário? Pode. Eu posso calcular quanto que o primeiro ganhou. Esse aí dá para fazer de cabeça, porque é 50%. Ou seja, 50% daquele 1.500 tem que ser a metade do valor, não é? Porque 50% é a metade de 100%. Então, daria R$750. Perfeito, Gabriel. 30%, professor. Aí fazia a conta lá, professor. Dá 30 sobre 100 vezes 1.500. Faz os cancelamentos. Encontra o resultado. Pegou a ideia? Então, você já entendeu que eu dispunho de alternativas de resolução. Eu posso achar por partes, só que vai dar mais trabalho. Concorda comigo? Eu posso fazer assim, ó. Professor, 50 sobre 100 vezes 1.500. Posso estar fazendo aqui o cancelamento desses 2 zeros. Com esses 2 zeros, vai sobrar para multiplicar só o 50 e o 15. Depois que eu fiz a simplificação, diminuiu bastante, não é verdade? 50 vezes 15, 750. Posso estar achando o segundo colocado. A questão poderia perguntar para mim, quanto que cada um ganhou? Professor, vai ser 30 sobre 100 vezes 1.500. Corta, deixa eu botar aqui a canetinha de novo. Corta os 2 zeros do 1.500 com os zeros do 100. O que eu vou ter que multiplicar? 30 vezes 15, que vai dar 450. Somo, professor, o que cada um deles ganhou e subtraio do 1.500. Ou, professor, eu concluo que aquele restante, como eu tinha falado anteriormente para vocês, ele representa 20%, né, professor? Se o todo é 100%. Tirando 50%, tirando 30%, terceiro colocado é 20%.
cancela lá, professor, os zeros do mesmo jeito, do 1.500 do 100, simplificar. Sobrou quem para mim multiplicar, professor? Sobrou 20 e o 15. 20 vezes 15 vai dar exatamente o 300. A alternativa correta, letra E de escola. Entendeu? Professor, mas dava para ter feito rápido, não é? É essa cultura, esse hábito que eu quero de vocês. Vocês se deparam com qualquer situação, problema que envolve ou um aumento ou um desconto. Então, se o cara diz ali para mim que ele vai ter, professor, uma determinada premiação lá, 50% primeiro, 30% segundo, 20% terceiro, eu já penso logo, cara, se eu achar 10%, eu acho 20%, eu acho 30%, eu acho 40%. É fácil, simples assim. Então, eu já olhava para o número lá, 1.500. De cabeça, eu visualizava a minha vírgula, dando o pulinho dela para a esquerda. Eu faço assim, mentalmente, pulei, professor, dá 150. Já sei que 150 vale 10%. Se 150 vale 10%, 20% seriam duas partes de 10%, ou seja, 150 mais 150, 300. Não foi mais rápido? Prof, vamos para mais uma. Olha a outra aí. Olha a outra. Lê comigo. A massa de gordura de uma certa pessoa corresponde a 20% de sua massa total. Ó, já falamos de 20% agora há pouco, né? Que foi o terceiro colocado lá. Essa pessoa, pesando 120 quilos, fez uma dieta e perdeu 60% de sua gordura. Mantendo 60% de sua gordura, mantendo os demais índices. Quantos quilogramas ela pesava ao final do regime? Espera aí, professor, devagar, porque tem duas porcentagens ali. Vão ser duas contas? Pensa comigo. Nesse exato momento, a massa corpórea da pessoa é de 120 quilos. A situação, problema enunciado, me diz que desses 120 quilos, 20% desses 120 quilos, professor, é gordura, professor. Ele está dizendo para mim que 20, só botar a canetinha vermelha, a questão diz para mim que 20% de 120 quilogramas é gordura. Quando ele fez a dieta, o que ele perdeu foi só gordura. Lê lá comigo, ó. A pessoa que tinha 120 quilos fez uma dieta e perdeu 60% da gordura. Ou seja, a pessoa perdeu 60% desse valor aqui. Então, primeiro eu tenho que saber quanto de gordura essa pessoa tinha para saber quanto que ela perdeu. Hoje, professor, eu não vou fazer o cálculo. Não é 60% de 120, não? Não. Por quê, professor? Porque nesse caso, se eu fizer esse cálculo, eu vou estar retirando tanto gordura quanto massa magra. E, professor, massa magra e massa gorda. Prof, peraí. Então, primeiro eu tenho que calcular esse 20% de 120 para saber quanto de gordura é. Como é que eu posso estar fazendo isso? Posso fazer o processo fracionário ou eu posso estar fazendo o processo prático. Por quê? Se eu perguntasse para você de cabeça, quanto que é 10% desse valor? Professor, 10% é um pulo. Então, se eu der um pulinho com a vírgula, 10% desse valor é 12 quilos. Se eu sei que 10% desse valor é 12 quilos, 20% desse valor, analisando as partes, tem que ser o dobro. 20%. Ou seja, eu tenho 24 quilos de gordura. Eu acho que se fosse eu mesmo, não o cara do enunciado lá. Se fosse eu, acho que eu devo ter quase uns 50. Estou bem forte. E agora, professor, o cara disse que fez a dieta e ele vai perder gordura. Ele vai perder gordura. Quanto de gordura que ele vai perder? 60%, professor. Ele vai perder 60% de gordura. Tá, professor? Então, o que eu vou perder é 60% de 24. Não é isso? Ah, agora você teve cuidado lá. Não é isso, Gabi? Deixa eu ver aqui. Não, mas espera aí.
Então, é 120 menos 24? Ainda não, Gabriel. Por que não é 60 menos 24? Porque se você pegar ali, é como se você fizesse essa subtração aí, você está tirando a gordura do cara todo. E o pior é que não pode tirar tudo, não, senão a pessoa fica doente também. O pior é que tem que ter gordura. Não adianta a pessoa, não posso ter uma gordurinha, meu amigo, gordurinha também é saudável, né? Assim não pode tirar tudo não. Então o cara disse que vai perder, a dieta vai tirar 60% desse valor. Aí é que eu vou. A localizada faz mal. Se for abdominal, então, por quê? Porque ela atinge os órgãos internos. É a mais prejudicial. Principalmente para os homens. A abdominal para o homem é mais perigosa até do que para a própria mulher. Por incrível que pareça. Já tem pesquisas para isso. Mas vamos para cá. 60% de 24. Professor, eu posso fazer pela regra prática também? Lógico que sim. Lógico que sim. Ou eu posso fazer por partição. Por quê? Eu posso pensar que esse 60% é um pedaço de 50%, já eu faço com conta. Eu estou tentando estimular vocês a não depender de cálculo. Se dá para fazer de cabeça, por que não? É 50% mais 10%. Concordam comigo? A primeira ideia que eu tentei passar para vocês é que porcentagem é parte, é pedaço. Então, 50%, professor. Eu sei de cabeça, professor. 50% de qualquer coisa é a metade. Então, quanto que é 50% de 24 quilos? São 12 quilos. Quanto que é 10% de 24 quilos, professor? 10% é um pulo. Se o senhor der um pulo com a vírgula no 24, vai dar 2,4 quilos. Se eu juntar o 12 com o 2,4, só ajeitar esse 2,4 aqui, tá 4 feio, né? Agora ficou bonitinho. Professor, o meu 60% aqui, ele vai corresponder a exatamente 14,4 quilos. Isso aqui é o que deve ser perdido com a dieta. Isso aí é o que deve ser perdido com a dieta. Mas a pergunta não foi quanto que ele perdeu. A gente lê assim, aparentemente simples, mas rico em detalhes. Ele quer saber qual que é a massa corpórea dessa pessoa após essa perda de 60% da gordura. Prof, era 120 quilos ao todo. Ele perdeu 14,4 quilos de gordura. Vai sobrar quanto, professor? Se eu pegar 120 menos 14, daria 106. Professor, vai dar exatamente 105,6 quilogramas após a dieta aí, professor. Alternativa correta, letra C de Canal Educação. Prof, como é que eu faço pelo processo fracionário? Porque aqui a gente foi fazendo toda de cabeça, né? Eu fui riscando aqui para que você possa visualizar o meu pensar, o meu desenvolvimento mental. Mas, professor, dá para fazer com cálculo? Lógico. Você acha que precisava? Ou você concorda que dava para a gente desenvolver dessa forma? Professor, aqui eu simplesmente posso fazer por partes, igual como eu fiz anteriormente, só que eu fiz pelo processo prático. Eu vou primeiro calcular a massa de gordura, professor, que é 20% do peso total, como o enunciado nos informou. Vou fazer essa conta, professor. Vai ficar, professor, por que ficou 12 vezes 2? Cancelamento, ó. Esse zero eu cortei com esse zero. E esse zero do 20 eu cortei com o zero, o outro zero do 100. Então, sobrou o que para multiplicar? Professor, sobrou 2, sobrou 2, 12. 2 vezes 2, 24. Isso aqui é gordura, professor. Gordura. Ele perdeu a gordura toda? Não. Ele fez a dieta e perdeu 60% da gordura, professor. Ou seja, o que ele perdeu foi 60%, 60 sobre 100 de 24. E, professor, de cabeça eu achei até mais fácil agora. Lógico, aqui eu vou ter o trabalho de riscar, fazer o cancelamento, sendo que dava para vocês fazerem tudo de cabeça, não é verdade? Professor, dá para simplificar alguém? Dá, professor, dá para simplificar
um zero do 60 com o zero do 100. Então, vai sobrar para você multiplicar o 6 vezes o 24 e o resultado dividido por 10. 6 vezes 24, 144. 144 dividido por 10, 14,4 quilos, que é efetivamente o que vai ser perdido de massa. Prof, agora faz a continha aqui, professor. 120 menos o 14,4, que foi só gordura que ele perdeu, vai dar exatamente 105,6 gabarito, letra C de canal Educação. Deu certinho? Perguntem, pode perguntar, podem participar. Prof, até aí tranquilo? Mais uma. Vamos lá. Olha a outra aí. Ele disse para mim o seguinte: a massa de gordura de uma certa pessoa corresponde a 20%. Repetiu? Deixa eu ver aqui. É a mesma? Deixa eu ver se mudou a pergunta aqui. Fez uma dieta, é a mesma. Vamos pular. Acho que não, era só para marcar, só para justificar. Eu pensei que estava perguntando a mesma coisa. Alternativa correta, letra C. É porque lá era a terceira? Porque para mim que aqui era a terceira, quer ver? É quarta mesmo, tá certo. Era só para justificar. Letra C de canal Educação. Agora sim. Próxima questão. Vê só. O tempo passou e, em paz, os reinos prosperaram. O rei Quirós, que havia envelhecido, organizou um torneio cujo vencedor seria o novo rei e, além disso, poderia se casar com sua filha, a linda princesa Estela. Muitos jovens, príncipes ou não, apareceram para a disputa da coroa e da mão da princesa. Na primeira prova do torneio, 3/16avos, deixa eu pegar aqui o marca-texto, quando começa a aparecer número assim, eu gosto de dar um destaquezinho para localizar melhor dentro do contexto. 3/16avos dos jovens candidatos a rei foram eliminados. Qual a alternativa abaixo expressa a quantidade de jovens que passaram para a segunda prova? Gente, vamos lá. Primeira definição de porcentagem é de que toda porcentagem é uma fração. Então, para que nós escrevamos uma porcentagem na forma de fração, professor, nós escrevemos essa porcentagem com um denominador, como uma fração de denominador 100. Professor, e se possível, se der, simplifica. Agora, para fazer o processo inverso, é até um pouco mais simples. Toda porcentagem sendo fração, professor, para que esta fração retorne ao formato de uma porcentagem, é só você pegar a fração e multiplicar por 100. Como assim, professor? Olha, aqui a questão disse que os candidatos eliminados representam a fração 3/16avos. Olha, eu já posso até dizer para você a fração dos aprovados. Os que passaram para a segunda fase. Se aqui ele está dizendo que eliminados são 3 partes de 16, professor, aprovados representam 13 partes de 16. Se eu quero encontrar a porcentagem que corresponde a uma fração, independente do assunto, não precisa nem ser matemática financeira, não. Toda fração que eu quero saber qual que é a sua representação percentual, gente, é só você multiplicar ela por 100. Ou eu posso pegar numerador, dividir pelo denominador, encontrar a representação decimal desta fração, para depois multiplicar por 100. Eu prefiro logo fazer a multiplicação por 100. Aqui, professor, ia ser 13 vezes 100, ia dar 1.300 sobre 16. Teu trabalho é pegar este 1.300, dividir por 16, que você vai encontrar quanto? Deixa eu pegar aqui assim, 1.300 por 16, deixa eu ver aqui, espaçozinho aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. 1.300 por 16. Professor, 16 vezes 10 dá 160, passa muito. Professor, vai dar 16 vezes 8. 16 vezes 8 vai dar 80, 6 vezes 8,
48 vai dar 128. Para 130 sobra 2. Professor, 2 não dá por 16, baixa o 0. 16 vezes 1, 16. 16 vezes 2, 32. É 16 vezes 1, dá 16, professor. Para 20 sobra 4. 4 não dá, puxa a vírgula, coloca o 0. Professor, 16 vezes 2, professor, dá 32. Para 40 sobra 8, bota o 0. Professor, vai dar exatamente 81,25% dos candidatos foram aprovados. Alternativa correta, letra D. Ou, professor, eu posso estar fazendo, professor, a porcentagem que representa os reprovados para depois achar o dos aprovados. Peguei lá 3/16, multipliquei por 100, deu 300 sobre 16. 300 dividido por 16, professor, dá exatamente quanto? Espera aí, dividido por 2? Deixa eu ver aqui. Ah, entendi. É porque, na realidade, foi só uma simplificação. Dividiu por 2 o de cima e o de baixo. Era para ter botado 2 vezes, e para não confundir. Deixa eu até apagar aqui, ó. Fez-se a simplificação. Que se eu botar aqui dividido por 2 desse jeitinho, eu posso me confundir quando eu for analisar a situação, problema de novo. Ou seja, simplificando a fração, dividiu de cima por 2, dividiu de baixo por 2, ficou 150 sobre 8. Dividindo de cima por 2 de novo, e o de baixo por 2 de novo, ficou 75 sobre 4. Professor, 75 dividido por 4 dá 18,75. Aí o cara lá no cuidado, ei, professor, letra B. Não, porque na realidade, ele pediu para a gente, professor, foi o quê? Foi o dos aprovados, professor. Então, eu ia ter que pegar 100%... tirando o 18,75, vai dar, professor, exatamente 81,25% dos candidatos foram aprovados. Alternativa correta, letra D de dado. Meus amores, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Desejando a todos aquele bom dia, fica com Deus. Estou te aguardando na nossa aula presencial na quarta-feira. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!